Olá, queridos irmãos, a gloriosa paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe nesta noite, quando estamos aqui uma vez mais para um momento de crescimento na palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nós vamos conhecer a Deus da forma mais segura é pela sua palavra revelada, palavra escrita, essa palavra que só pode ser apropriada pela fé. Que bom! Estamos aqui hoje para fazer nosso sexto estudo bíblico em 1 Tessalonicenses, começando aqui uma sessão nova, para a glória do nome do Senhor Jesus. Damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão se conectando conosco, que Deus abençoe. A Marlete já postou aqui, a paz do Senhor, pastor Joaquim. A paz do Senhor para a Marlete e para todos os demais que estão sintonizados conosco. Deixa aqui sua mensagem. Deixa aqui seu comentário. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Bom, queridos, nós vamos começar o nosso estudo hoje. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus por este momento, quando nós estamos aqui com a Bíblia aberta para aprendermos um pouco mais, relembrar muitos ensinamentos que nós sabemos, não é? De cor e salteado, alguns desde a nossa terra infância, aqueles que tiveram o privilégio de nascer num lar evangélico, como é o meu caso. Então, tem lições aqui que nós aprendemos já nos primeiros passos da nossa vida, nós já estávamos aprendendo. E tem ensinamentos que sempre ensinamentos novos que nós adquirimos, não é? Graças a Deus. Então, você abre a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Paz do Senhor Jesus aí, irmão pastor Menezes, nosso companheiro, nosso colega, que Deus te abençoe, pastor Menezes. O Senir Pereira Dutra, que Deus te abençoe. Irmã Patrícia Maia, que Deus te abençoe. Sejam bem-vindos, queridos. Paz do Senhor. Pastor Joaquim, que saudades do Senhor. Minha mãe, Maria Vitória, está mandando abraços. Amém. Grande abraço. Irmã Maria Vitória, um grande abraço para minha irmã. Que Deus te abençoe. E assim um abraço para todos os nossos queridos irmãos. Muito bem, queridos. Então vamos lá. Você com a Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4. Aqui nós vamos entrar numa nova sessão. Essa sessão aqui, os capítulos 4 e 5, só tem 5 capítulos, 1 Tessalonicenses. E nesse capítulo aqui, são capítulos exortativos. Paulo vai fazer uma série de exortações à igreja de Tessalônica, exortações que todos nós precisamos, não é? Nesse mundo conturbado que a gente vive e atiramos para tantas direções às vezes, né? Corremos atrás de tantas coisas. Então é sempre bom a gente parar e ouvir Paulo, ou melhor dizendo, o Espírito Santo nos exortar. Então, essa parte aqui é uma parte bem exortativa. Especialmente, e quando fala exortação, aqui sempre vai nos exortar para a santidade. E o ponto grande aqui, culminante, porque Paulo pretende exortar a igreja de Tessalônica, é o foco que ele vai dar sobre a vinda de Jesus. Desde a nossa palavra introdutória nessa carta, nós estamos falando que um dos pontos marcantes em Tessalonicenses é a volta de Jesus. E que ele termina todos os capítulos falando sobre a volta de Jesus. E hoje, praticamente, o nosso estudo vai voltar para a volta de Jesus, não é? Marcar esse tema. Muito bem. Te levando aqui para os versículos 1 e 2, não é? Não ficar só com as minhas palavras, mas, acima de tudo, a Bíblia diz assim: finalmente, até que enfim, ou finalmente, já caminhando, parece assim que para um
um ponto maior para desfecho. Finalmente, vos demos, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, exortação, né? É a palavra-chave daqui para frente, tudo exortação. Vos rogamos, é um rogo, uma súplica, mas também uma exortação do Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Tem uma forma da gente viver que seja agradável a Deus. E efetivamente, na prática, estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Então que vocês continuem, não parem. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. E preste atenção em todas essas instruções e não esqueça de nenhuma delas. Então, queridos, depois de uma série de exposições doutrinárias, Paulo agora vai abrir essa sessão com uma série de exortações práticas, né? E ele começa com essa palavra finalmente, né? E o alvo aqui é educar os crentes para uma vida santa, especialmente diante da iminente volta do Senhor Jesus. E ele vai colocar aqui, o que ele coloca não é coisa nova. Paulo não coloca coisa nova, porque ele diz assim, como recebestes de nós. Então, coisas que vocês já receberam, verdades que vocês conhecem, mas verdade que vocês precisam crescer, que vocês precisam progredir, que vocês precisam ser abundantes. Nós não podemos ser crentes mirrados, não é? Com pouca produtividade. Deus sempre espera alguma coisa maior de nós. E acima de tudo, queridos, é porque quanto mais produtivo o crente for, menos frívolo ele será. Ele não terá tempo para se ocupar com coisas vãs. E aí Paulo vai dizer nesse versículo, né? Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os meus queridos irmãos. Queridos, parece estranho. Eu não sei quanto tempo você tem de vida cristã. Eu, de ministério pastoral, tenho 46 anos, né? Não sei quanto tempo você tem de vida cristã. Parece que é ridículo Paulo parar para exortar a igreja com respeito à santidade, com respeito à pureza. Porque parece que o normal deveria ser isso, não é? A igreja ser pura, nem precisar. Se tinha uma mensagem que a igreja não poderia precisar dela, talvez fosse essas exortações para pureza moral, para santidade, para agradar a Deus na sua vida diária, em tudo que faz. Mas a verdade, queridos, é que a igreja, em primeiro lugar, ela é composta de pessoas novas convertidas, que vêm lá de fora, trazendo toda essa bagagem de uma vida velha. E você não desfaz essa bagagem velha do dia para a noite. Tem pessoas que vão aí 5, 10 anos, ainda estão tropeçando aí em rudimentos, não é? Em questões que já devia vencer há quanto tempo atrás, mas estão aí patinando o tempo todo. Então, novo convertido é novo convertido. Então, novo convertido, esse processo, santidade é uma coisa, santificação é outra. Porque santidade é um estado, mas Deus nos chama para o estado de santidade, porque Deus é santo. Santidade é uma marca de Deus, santidade é um atributo de Deus. Agora, santificação é um processo, né? E esse processo, dependendo de quem, das suas experiências passadas, talvez a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência com esses irmãos na fé, que não vai ser fácil. E o outro aspecto, queridos, é que a gente precisa ver o seguinte, que com respeito à santidade, e aqui, no foco que Paulo vai dar aqui, nesse texto, logo mais, vai trazer muito o aspecto de família, né? Relacionamento conjugal. E essas impurezas da vida moral, normalmente elas estavam ligadas à infidelidade. Sempre estavam ligados
a infidelidade. Os judeus tinham não era um provérbio, mas eles tinham lá um refrão deles, que todo judeu deveria morrer antes de praticar 3 pecados. Antes que você, como judeu, pratique um desses pecados, você deveria morrer antes dele. O primeiro desses pecados era o homicídio. A vida é sagrada, não se deve tirar a vida, só Deus tem poder para tirar a vida. O segundo pecado era idolatria, porque idolatria é um dos pecados mais graves, que mais afronta a santidade de Deus. E o terceiro pecado é o adultério. Olha, todo judeu deveria morrer antes de praticar um desses pecados. Idolatria, homicídio e adultério. Deixa eu dar uma palavra para vocês aqui sobre a sociedade naquela época e como isso contaminava a igreja e como isso levava Paulo a bater de frente com essas igrejas, pesado com essas igrejas, tentando doutrinar, tentando corrigir, tentando colocar a igreja no caminho do Senhor. Qual era a situação naquela época? Por incrível que pareça, queridos, não deveria ser, mas uma das sociedades mais divorcista era a comunidade de Israel. Daquela permissão dada por Moisés, se o homem achasse alguma coisa feia, indecente, indecorosa na sua esposa, ele poderia, vergonhosa, ele poderia dar uma carta, um libelo de divórcio para a esposa separar-se dela e casar-se com outra. O problema, o grande problema, é que Moisés não definiu que coisa feia é essa. O que é uma coisa feia numa mulher que o marido poderia dar uma carta de divórcio e separar-se dela? O que seria? Os rabinos mais tradicionais disseram, só tem uma coisa vergonhosa na mulher que o homem poderia dar carta de divórcio para ela. Seria infidelidade conjugal. Então, a infidelidade conjugal poderia ser motivo para uma carta de divórcio. E ele casar-se novamente, ela também estaria livre para ir casar-se de novo. Mas, naqueles rabinos, só os rabinos poderiam interpretar a Bíblia, os rabinos liberais diziam, não, de forma alguma. Qualquer coisa que o marido não gostar da mulher, ele pode dar carta de divórcio para ela. Por exemplo, não sabe cozinhar, não respeita o marido, não sabe cuidar de filho, não sabe cuidar da casa, não sabe viver no mesmo nível de vida do marido, tratar bem as pessoas. Se ela conversa com homens na rua, não interessa se esse homem é o seu marido ou se são o seu pai, né? Seu pai, seu avô, não interessava. Ela não podia conversar. Então, tudo isso era muito feio, era horroroso e encaixava nisso. O que acontecia? Divórcio em cima de divórcio, separação em cima de separação. Isso era uma imoralidade, não é? Era uma imoralidade esse divórcio dentro da sociedade judaica. A mulher levantava casada. A única coisa que ela não sabia é se ela ia dormir casada. Para levantar casada, ela sabia. Mas, queridos, se essa era a situação em Israel, você imagina em outros. Mas, para surpresa nossa, em Roma era muito mais fechado, sabia? Você tem 2 fases em Roma. Você tem Roma República e você tem Roma Império. Na Roma República, você sabe que ao longo de 520 anos, Roma não deu notícia de um único divórcio. Ao longo de 520 anos de república. Então, é uma sociedade que valorizava muito a família e que investia na família e primava pela família. Agora, passou o período da república e veio o período do império, a Roma imperial, período do Império Romano, aí acabou a família, aí foi bagaceira.
É, Sêneca chegou a dizer que no Império Romano as mulheres casavam para divorciar e divorciavam para se casar. E tem uma que foi citada que ao longo de 5 anos ela divorciou e casou 8 vezes. Então foi embora. A Grécia não se fala em termos assim, de decadência, de moralidade, não se fala na Grécia. A Grécia estava lá embaixo, no patamar mais de baixo. Era tão horrível a questão na Grécia que Demóstenes escreveu dizendo, olha, zombando da Grécia, né? Da moral da Grécia, e Demóstenes escreveu dizendo o seguinte: nós temos as nossas prostitutas para o nosso prazer, nós temos as nossas concubinas para satisfazer os anseios da nossa carne, e temos as nossas esposas para procriar e cuidar dos nossos filhos. Então esse foi um mote de zombaria de Demóstenes sobre a vida moral da Grécia. Então, queridos, esse povo que converte e esse povo que vem para a igreja. Só que eles demoravam a entender que a ética cristã era outra. Então, eles traziam esse padrão para dentro da igreja. E Paulo, então, estava aqui admoestando, corrigindo, ensinando e repetindo esses ensinamentos para as igrejas. E aqui especificamente a igreja de Tessalônica. Lembrando que Tessalônica está na região da Caia, era do Império Romano, né? Já no período do Império, que a moral estava lá embaixo. E você teria que ver a igreja primitiva enfrentando esses conflitos vexatórios, não é? Com esses problemas da vida conjugal. Lá em Atos 15, 29, quando o concílio de Jerusalém vai dar uma orientação para os crentes gentios, então o que ele fala? Ele diz o seguinte, olha, se for o concílio de Jerusalém, o que é que nós temos para dizer a vocês? Qual a orientação do concílio para vocês que estão vindo desse mundo vil, aceitaram, abraçaram a fé cristã e agora tem que viver uma nova vida, uma nova moral? O que a gente instrui a vocês? Lá em Atos 15, 29 diz assim, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas bem fareis, se vos guardardes dela. Então, note que o concílio de Jerusalém é consciente de todo esse problema desse mundo sem Deus e sem Cristo. Quando eles vêm para a fé, você olha, abstenham-se das relações sexuais ilícitas. Então, aqui volta para valorizar a família. Então, é um novo código sexual, é uma nova moral para que a igreja não viesse tolerar aquela promiscuidade tão comum naquela época. Imagina nos nossos dias, não é? Se o Império Romano descambou, se a Grécia nem fala, a ponto de ser criticada por um dos seus filósofos, se a sociedade judaica era uma lamentação, é uma calamidade essa questão do divórcio e novas núpcias, isso não é família, né, queridos? Uma pessoa que todo ano troca de mulher, 2 anos está trocando de mulher, um novo casamento, isso não é família, não é? Isso nunca foi família. Isso é a legalização da prostituição, do concubinato, isso não é família. Família é uma outra coisa. E aí, queridos, veja o que vai dizer no versículo 3. Acompanhe comigo. Qual a mensagem de Paulo no versículo 3? O que diz aí? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quando a gente fala em prostituição aqui, às vezes usa termos paralelos, mas a Bíblia está fazendo uma colocação geral, né? Todos esses desvios, esses desmandos sexuais e que
prejudica o homem diante de Deus, a sua comunhão com Deus. Deus é santo, Deus é puro, e Deus também nos chama à santidade. Então, qual é a vontade do homem? Qual é a vontade da carne? Certamente não é a vontade de Deus, né? Nem sempre será a vontade de Deus. Então, depois de uma palavra geral de estímulo, ele vai enfrentar esse problema de frente, né? E começa de forma muito positiva. Então, Deus nos capacita a viver uma vida de consagração. Qual o propósito com que Deus nos criou? Quando a gente para pensar a qualidade de vida que nós devemos ter no nosso dia a dia, a gente tem que pensar muito em propósito, né? Deus trabalha com propósito. Deus só age com propósito. Qual foi o propósito de Deus quando Ele criou você? Quando Deus nos criou a imagem e semelhança dele? Qual foi o propósito? Se não foi a comunhão com Ele, com a santidade dele, Deus na sua pureza. E nós precisamos nos abster de tudo aquilo que nos impede de ter essa comunhão com Deus. Agora, Paulo usa aqui o termo abstinência. É fácil abster-se? Não é fácil, não. A abstinência, eu concordo com você, não é fácil, né? Pergunte, por exemplo, a pessoa que vem do alcoolismo. Pergunta a ele se é fácil deixar o alcoolismo, abster-se do alcoolismo. Pergunta a alguém que vem das drogas se é fácil abster-se das drogas. Vai dizer que não. Pergunte uma pessoa que é viciada em internet, nas redes sociais. Pergunta se é fácil abster-se dessas redes sociais. Não é não, queridos. Às vezes tem que ir para psicólogo, tem que ter ajuda desses profissionais da saúde mental, da saúde emocional. A abstinência não é fácil, mas é o termo que Paulo usa aqui. Então, da mesma forma que tem pessoas viciadas em sexo, viciadas em drogas, viciados nas redes sociais, tem gente também viciado em sexo, né? Eles fazem sexo, mas não é nem pela necessidade física, é porque está viciado mesmo, tá vendo? Nem imagina assim, a qualidade do prazer que essa pessoa sente, mas ela tem que fazer sexo todo dia, e se possível, até mais de uma vez por dia. Então, queridos, é um grande desafio. A abstinência é um desafio. E Paulo diz, olha, que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, a demônios. Então, é um desafio para todos nós a abstinência. Cada um de nós tem pontos de resistência nessa caminhada com Deus, né? Cada um tem as suas dificuldades. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo nos capacita em servir a Deus, a caminhar com o Senhor. O Espírito Santo nos capacita. Então não é por falta de providência de Deus, de cuidado de Deus, de suprimento de Deus, que a gente pare a caminhada pelo início, pelo meio do caminho. Não, nós temos condições de ir até o final, porque Deus é fiel com todos nós. Te levo para os versículos 4 e 5. Versículo 4 e 5 diz o quê? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E é o versículo 6. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Deixa eu dar uma palavra aqui, queridos, sobre esse texto. Esses pastores, esses preletores na área conjugal, eles gostam muito desse texto,
de pregar nesse texto sobre o relacionamento de marido e mulher. Embora não é esse o propósito aqui do texto. O texto aqui não está falando sobre relacionamento conjugal. Aqui está falando sobre as pessoas individualmente. Porque diz o Senhor que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, o seu próprio corpo, em santificação e honra. O que Paulo está chamando aqui a atenção de todos nós é que cada um de nós é responsável pelo seu próprio corpo. Você é a única pessoa responsável pelo seu corpo. Eu sou a única pessoa responsável pelo meu corpo. Então, quando nós olhamos esta mensagem de Paulo, ele está dizendo assim: meu irmão, sabe de uma coisa, Deus te deu um corpo. Se ele é baixo, se ele é alto, se ele é magro ou não, se você tem os olhos verdes, azuis ou castanhos, não interessa. Se você fisicamente é uma pessoa perfeita, linda, não interessa. Ou se você está de mal com o espelho, você não gosta do seu corpo, você se acha feio, não tem problema. A questão é o seguinte: nós temos um corpo. Esse corpo é perfeito. Nós somos mordomos do nosso corpo. Nós somos administradores do nosso corpo. E Paulo diz: cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo, esse corpo que é seu, em santificação e honra. Porque alguém pode fazer um mau uso do seu corpo. E nesse contexto aqui, qual é o mau uso aqui? Uma vida sexual imoral, desenfreada, quebrando todos os padrões de decência. Não com desejo de lascívia, essa paixão desenfreada, esse frenesi, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, os gentios acham o seguinte, que o melhor da vida são os prazeres sexuais. Ou como disse Demóstenes, zombando da Grécia, a palavra dele, nós falamos há pouco, ele disse: olha, nós temos as nossas prostitutas para os nossos prazeres, temos as nossas concubinas para satisfazer os desejos da nossa carne, e nós temos as nossas esposas para procriar e cuidar da casa. Então, note que Demóstenes entendeu muito bem qual é o padrão moral da Grécia. E hoje, queridos, esse negócio está de uma forma assustadora diante de todo mundo. Já começando na infância, na adolescência, começa muito cedo hoje a vida sexual dessa meninada. E a palavra forte que a gente usa para definir isso aqui é a palavra, no bom sentido, castidade, né? Você ser santo, você ser separado, você entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo, seu corpo é muito especial, seu corpo não pode ser veículo para satisfazer caprichos de ninguém, começando você mesmo. E aprender, portanto, a relacionar-se corretamente com este mundo em que nós vivemos. Tá. E os versículos 7 e 8, onde a gente para aqui por hoje, que é o próximo estudo, queridos, é fundamentalmente voltado para a segunda volta de Jesus. O que segue aqui, né, esse texto. Aí, Paulo vai dizer o seguinte, que todos nós precisamos ser bons mordomos do corpo que Deus nos deu. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a
santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Esse é o ponto maior, queridos, da nossa teologia cristã. Uma vida cristã implica numa vida de santidade. Santidade é um estado, santificação é um processo. Mas esse processo de santificação, ele nunca pode ser interrompido em nossas vidas. Mesmo porque Jesus veio buscar uma igreja santa. Aguarde o próximo estudo, quando o ponto fundamental é a volta de Jesus. No início, nós falamos sobre a vontade de Deus, não é? Primeiro texto que nós lemos aí, diz o seguinte: vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeis, quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Qual é a vontade de Deus? Como a gente agrada a Deus? Conhecendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que Ele nos chamou não para impureza, mas para a santificação. Então, queridos, essa questão de impureza de um lado, pecado de um lado e santificação do outro, tem tudo a ver com o nosso corpo. Nós temos que ter um zelo muito grande desse corpo, cuidar dele. Mas quando fala cuidar dele, eu não estou aqui visualizando esse culto ao corpo, essa idolatria. As pessoas querem o corpo perfeito, não é? E acaba idolatrando o seu próprio corpo nesse sentimento narcisista. Ele adora ficar diante do espelho e dizer que coisa linda, olha que espetáculo, que imagem extraordinária, insuperável. E aí, haja academia, haja nutricionista e não sei mais o que, corre atrás de tudo só em função de um corpo perfeito, de um corpo bonito. O apelo da Bíblia não é exatamente esse. O apelo da Bíblia é que você precisa cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Nesse corpo, queridos, Paulo diz: quem me libertará desse corpo? Quem me libertará? Quando ele fala libertação desse corpo, Paulo está dizendo: quem é capaz de me libertar das pressões que esse corpo impõe sobre mim? E aqui, o versículo 8, Paulo termina dizendo: e sim a Deus, que também nos dá do seu Espírito Santo. Então, deixa eu terminar esta palavra aqui, irmãos, colocando 3 questões diante de vocês. Já que nós temos que desprezar, às vezes, a nossa própria obstinação, né? E saber que Deus nos deu o Espírito Santo. Então, porque Deus nos deu o Espírito Santo, a gente precisa lembrar 3 coisas antes de encerrar a nossa palavra. A primeira é que o Espírito Santo procede de Deus. A missão, o ministério fundamental dele está no nome dele. Espírito Santo, o Espírito que santifica. Então, já que todos nós temos muita dificuldade nesse processo de santificação, então o Espírito Santo está presente em nós, é ele que vai subjugar a carne, é ele quem vai silenciar a carne, é ele que vai despertar em nós a paixão pelas coisas de Deus, o amor pelas coisas de Deus, colocar um foco em Deus. Quando muitos querem aproveitar a vida e dizer: olha, a vida é essa, o céu é aqui que a gente tem que viver, alegrar, desfrutar, fazer festa. O Espírito Santo leva você a crucificar o seu eu,
a sua vontade, e ele vai dizer: você foi chamado para se abster deste mundo ímpio e pecaminoso. O Espírito Santo veio de Deus para nos auxiliar. A segunda coisa que nós precisamos ver aqui, queridos, é que só o Espírito Santo, ele é o único que pode nos levar a fazer uma distinção muito clara entre o que é santidade e o que é impureza. Porque se não for por obra do Espírito Santo, na nossa mente carnal, nas nossas compreensões carnais, vai dizer: isso não tem problema, isso não tem problema, isso não tem problema. E no fim, a lista das coisas que não tem problema é muito maior do que se possa imaginar. E era aí que os fariseus pecavam, né? Porque até naquilo que eles achavam que não tinha problema, era o que eles mais praticavam. Aí Jesus chamou de sepulcros caiados. Eles tinham uma convicção, mas faziam outra coisa. E Paulo, lá em Romanos, também fala sobre isso, né? És indesculpável quando julgas o homem, porque tu te condenas, fazendo a mesma coisa que reprova. Então, queridos, mas se não for por obra do Espírito Santo, a gente vai cair nessa, né? Isso aqui não faz mal, isso não tem problema, também não tem problema, isso aqui não tem nada a ver. A gente vai achar que tudo é normal, porque o povão faz, a multidão faz, e a gente depois vai querer correr atrás do povão, da maioria, e pode se dar muito mal. Então, essa segunda questão que a gente precisa colocar. O Espírito Santo veio, e ele é o único que pode nos deixar com a convicção do que é impuro e do que é santo. É por isso que muita gente, às vezes, tem dificuldade de conviver com você. Porque você condena, você não aceita, você reprova, você não caminha com eles, aí você passa a ser uma pessoa antipática e acaba sendo um persona não grato. Mas em razão da sua consciência diante de Deus. E a última coisa, queridos, Deus é o julgador. Deus é o julgador. Quem rejeita essas coisas não rejeita homens, e sim a Deus. Mas rejeitar a Deus, rejeitar o que vem de Deus, rejeitar a vontade de Deus, pode ser muito fácil hoje, não é? Mas todos poderão sofrer as consequências de rejeitar, de ter resistência com a vontade de Deus. Nesse mundo nosso, dessa permissividade, que as coisas são muito fáceis, são muito atraentes, é muito fácil tirar o pé da estrada. Agora, sabe de uma coisa: sempre haverá julgamento de Deus para aqueles que põem o pé fora da estrada. Acabam se espinhando. Foi a promessa de Deus para Oséias. Quando Oséias disse: Deus, eu não aguento mais essa mulher. Um dos filhos dele, ele colocou assim: não filho meu, isso aqui não é filho meu. Porque imaginava assim: não, isso aqui, eu acho que nem ela sabe quem é o pai dessa criança. Porque essa mulher se relaciona com tantos homens que nem ela é capaz de saber quem é o pai dessa criança. E o Oséias colocou o nome dele: não é meu filho. Não tinha exame de DNA naquela época. Então, queridos, mas olha o que Deus fala para Oséias. Oséias, fica tranquilo. Eu vou colocar espinhos no caminho dessa mulher. Porque ela estava andando por caminhos que não eram os caminhos do Senhor. E Deus disse: vou colocar espinhos. Então, essa é a grande lição, queridos. Quando as pessoas insistem em andar por caminhos que não são os caminhos de Deus, acabar espinhando os pés. Volta para casa com os pés cheios de espinho, né? Não é como as andorinhas com a asa quebrada, mas volta ferido, machucado e com os pés sangrando
em razão de andar por caminhos que Deus nunca orientou. Bom, parece estranho, vou terminar finalmente como eu comecei, parece muito estranho que Paulo tenha que orientar a igreja sobre pureza de vida. Qual é a natureza da nossa conversão? Qual é a natureza da sua conversão? Qual é o testemunho que todos nós damos quando aceitamos Jesus? Olha, minha vida mudou, Deus mudou minha vida. As coisas que eu fazia eu não faço mais, as que eu queria eu não quero mais, as que eu aprovava hoje eu detesto. Se conversão é mudança de vida, parece ser estranho que Paulo tem que ficar orientando a igreja para a pureza de vida. Bom, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te envolva, que o Espírito Santo te conduza a seus passos, seu caminhar, e você viva uma vida que seja realmente agradável a Deus. Pai, nós te louvamos por esta noite, aqui estudando a tua palavra. Nós te glorificamos por todas as expressões de graça, reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez, nossas limitações, reconhecemos, ó Deus, quão fracos somos, mas te louvamos, porque nos deste o teu Espírito Santo, ele que nos fortalece, ele que nos habilita, ele que nos capacita a te servir, ele que renova o nosso homem interior, ele, ó Deus, que unge os nossos olhos com colírio para termos o nosso foco correto na tua graça redentora. Bendito seja o teu santo nome. Te louvamos pela vida dos nossos irmãos aqui conectados conosco, que a graça do Senhor os alcance. Ó Deus, que o Senhor possa abrir os céus, responder suas indagações, ó Deus, responder suas necessidades na pessoa bendita de Jesus. Nós ministramos uma palavra de bênção na vida de todos eles. Guarde-os em Cristo Jesus, Senhor. Vencedores, guarde-os, ó Deus, para a tua glória, para o teu louvor, que o maligno não tenha poder para tocar nessas vidas. Abençoamos esses lares aí, representados por todos esses irmãos. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Tenham um final de semana abençoado. E o Senhor os abençoe no nome precioso de Jesus. Grande abraço.